Fala, concurseiro! Você que tem um sonho de ingressar na Polícia Militar, esse canal foi feito especialmente para você. Eu sou o Tenente Coronel Firmino, faça como eu. Vai e vença! Alô, concurseiro, alô, concurseira! Hoje nós vamos dar início à aula de legislação institucional da PM. Nós vamos iniciar com a Lei 6.833 de 2006, o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, mais conhecido como CEDPM. Tranquilo? Na aula de hoje, o primeiro artigo, nós iremos iniciar do primeiro artigo, né? E vamos trabalhar ao longo das demais aulas até o conteúdo ser esgotado, tranquilo? O primeiro artigo ele traz especificamente a função do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, que é falar sobre o comportamento do policial militar e estabelecer os procedimentos de apuração de responsabilidade administrativa e disciplinar dos integrantes da PM. Esse é um ponto importante a ser ressaltado, porque aqui no Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, tudo que o policial fizer, né, de transgressão de disciplina ou crime que ele cometer, o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ele vai ser responsável somente pela parte administrativa. Tranquilo? Esse é o primeiro ponto que o artigo 1º ele traz de uma informação importante para você que vai prestar o concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, tem que saber. Então, o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ele só vai trabalhar, né, vai tratar os seus artigos, ele vai trazer toda uma legislação, né, voltado somente para a parte administrativa, para apurar e ter como responsabilizar aquele militar que cometeu uma transgressão da disciplina voltada para a questão administrativa, beleza? O artigo 2, ele já vai trazer a abrangência, né, dos militares. Quem pode ser alcançado pelo Código de Ética da Polícia Militar do Estado do Pará? Todos os policiais ativos e inativos, tranquilo? Então, todos os policiais que estiverem em atividade, o que é ativo, né? Ou atividade, é aquele militar que presta o concurso, aquele aluno que presta o concurso público e da feita que ele passa e se matricula no curso de formação de soldado ou no curso de formação de oficiais, ele já passa a ser um componente da Polícia Militar do Pará. Então, desde aquele momento que ele ingressou na Polícia Militar do Pará até o dia que ele for se aposentar, né, for para a reserva, ele vai ser considerado um militar ativo, da atividade, tranquilo? E o militar inativo é aquele militar que, por alguma razão, ou ele cumpriu o período de 30 anos e foi para a reserva, né? E ele passou para inatividade, ou por algum problema de saúde, ele foi reformado, etc., ele está na reserva, ele não tem mais o dever de tirar serviço, tranquilo? Ele já cumpriu o tempo dele, ele passou para inatividade. Então, o artigo 2º ele traz essa classificação de policiais ativos e inativos que são competentes, né, para ser processados e julgados de acordo com o Código de Ética. Beleza? Acompanhe em tela. Aqui é um ponto importante, senhores, que eu acredito que com certeza irá estar na prova dos senhores. É o parágrafo 3º do artigo 2º, que é a exceção, né? Eu acabei de falar que todos os militares ativos e inativos podem cometer uma transgressão de disciplina e ser responsabilizados administrativamente. Porém, aqui o parágrafo 3º ele traz 3 situações que o militar não vai ser responsabilizado pelo Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, beleza? Vamos aí acompanhar. O primeiro inciso, ele vai trazer o policial que está desempenhando uma função, né, de natureza não policial militar. Mas, professor, me dê um exemplo de um militar que não esteja desempenhando a função de natureza não policial militar. Por exemplo, o militar que esteja trabalhando, dando aula, lecionando, né? Ou ele peça aquela licença que nós vamos trabalhar também,
Após 10 anos, o militar tem direito a pedir uma licença de até 2 anos sem remuneração. E durante esses 2 anos ele vai estudar para fora do Brasil, vai fazer um mestrado. Esse período que ele não está desempenhando as funções de natureza policial militar, ele não pode ser responsabilizado pelo Código de Ética, tranquilo? Então, o primeiro inciso de suma importância, né, os 3 incisos que o aluno saiba diferenciar quando o militar ele não vai ser alcançado disciplinarmente. Então, o primeiro inciso é quando o militar ele está desempenhando uma função de natureza não policial militar, beleza? O segundo inciso é os policiais, os militares, né, ocupantes de cargos públicos de natureza eletivas, definidos em lei. Quem são esses, professor? Esses militares que estão desempenhando uma função eletiva. São aqueles policiais militares que se elegem, né, para vereador, deputado estadual, deputado federal, prefeito, governador, enfim, todos esses cargos políticos. Porém, ele traz uma ressalva. Houve uma mudança agora em janeiro de 2020, houve uma mudança no Código de Ética que ele incluiu uma ressalva nesse artigo. Não basta só o militar estar desempenhando uma função eletiva, né? Por exemplo, ele tem que, no decorrer do mandato dele de prefeito ou vereador ou deputado estadual, ele está isento, né, do Código de Ética somente naqueles momentos que ele está discutindo, né, ou está falando o seu discurso referido à sua profissão de político. Por exemplo, olha, eu vou fazer a leitura da mudança da lei, né? Desde que na prática de sua atividade parlamentar, por suas opiniões, palavras e votos. Então é só naquele momento. Por que esse inciso é importante? Porque antes de 2020, do início de 2020, antes da mudança, o inciso 2 só trazia essa primeira parte. Os policiais militares ocupantes de cargo público de natureza eletiva definidos em lei. Era só isso. Então bastava que o militar fosse eleito, né, a vereador, a deputado estadual, ele já ficava isento, né, do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar. Porém, a partir de 2020, houve esse acréscimo, né, restringiu essa liberdade do parlamentar de falar, falar o que ele pensa, né, dar sua opinião, desde que na prática de sua atividade parlamentar, por suas opiniões, palavras e votos. Então, fechou, né, esse discurso dele somente quando ele estiver falando na tribuna, né? Estiver falando através do seu cargo político, tranquilo? E o terceiro inciso, né, que é importantíssimo também que vocês saibam diferenciar, é os membros do Conselho de Justiça, desde que na prática de atos específicos a sua função. Quem são os oficiais que são escolhidos para compor o Conselho de Disciplina? A cada 3 meses na Polícia Militar, nomeado oficiais que tenham o curso de Direito, né, na maioria das vezes de capitão, tenente-coronel, major e coronel, são nomeados para compor lá o Tribunal de Justiça Militar. E nesse período de 3 meses que eles vão estar compondo lá o júri, né, eles vão estar isentos do Código de Ética. O que eles falarem lá no julgamento dos outros militares que eles vão participar como juízes, eles vão estar respaldados de não estar cometendo transgressão da disciplina, beleza? Então, esses 3 incisos do parágrafo 3º do artigo 2º, eles são de suma importância para a prova de vocês. Tendo em vista que houve uma mudança agora recente em 2020, no inciso 2º, beleza? Senhores, outro ponto importante, dando continuidade no conteúdo, outro ponto importante é o artigo 5º, senhores, que vai falar da hierarquia, né, os princípios gerais que norteiam a Polícia Militar do Estado do Pará. Quais são os 2 princípios basilares da Polícia Militar, que todo aluno que vai prestar concurso para soldado ele tem que saber? Hierarquia e disciplina, beleza? Qual é o conceito de hierarquia? A hierarquia é a ordenação progressiva da autoridade, tranquilo? Em níveis diferentes, decorrente da obediência dentro da estrutura da Polícia Militar, alcançando seu grau máximo no governador do Estado, que é o comandante supremo da corporação. Veja bem, existem vários cargos na Polícia Militar.
o primeiro cargo, o mais baixo da carreira de praças, é o soldado, e tem cabo, sargento, subtenente e os oficiais, né? Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. Mas dentro desses cargos, né, faz parte da hierarquia da Polícia Militar, esses cargos, né, o escalonamento do efetivo da Polícia Militar. Mas quem é o comandante supremo da organização no âmbito estadual é o governador. Tranquilo? Então isso é um ponto importante a ser destacado, que o governador é o comandante supremo da instituição. Tranquilo? Outro princípio, né, além da hierarquia, outro princípio que é de suma importância é o da disciplina. O que é a disciplina? A disciplina policial militar é a rigorosa observância e o acatamento integral. Aí eu vou fazer uma pausa aqui para vocês não serem pegos em pegadinhas em questões de prova. Senhores, as questões de prova elas vão colocar que o acatamento ele é parcial, né? E não, o policial ele tem que acatar e observar as leis e outras legislações de forma integral. Tranquilo? Regulamentos, normas e disposições traduzidos pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um componente do organismo da Polícia Militar. Então, o que é a disciplina? Vocês têm que se ligar nas palavras-chave, né? A disciplina o policial militar é a rigorosa observância e o acatamento integrais de leis, regulamentos e outras normas e disposições, beleza? Então, nós já vimos o princípio da hierarquia e o princípio da disciplina. Esses dois pontos que nós acabamos de ver são de suma importância para a prova dos senhores, tranquilo? Provavelmente estará uma questão de legislação da PM envolvendo esse assunto. E o que é a ordenação de autoridade, né? A ordenação de autoridade se faz por postos e graduações. Mas vamos lá, professor, o que é postos e graduações? Lembra que eu acabei de falar que dentro da hierarquia da Polícia Militar existe soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, beleza? Esses são os considerados graduados, né? São considerados a carreira do praça, né? Então, quando se fala em graduações, está ligado aos cargos, né, que a polícia tem voltado para os praças, que são esses que eu acabei de dizer. E os postos, né? Os postos está ligado aos oficiais. Quem são os oficiais? A partir de segundo tenente. A carreira do oficial ele começa a partir de segundo tenente. Então, vem segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel e coronel. E aí encerra o escalonamento dos oficiais, beleza? E o escalonamento hierárquico e a antiguidade e a precedência funcional. Nós vamos trabalhar esses aspectos mais para frente e lá eu detalho com mais ênfase nesses quesitos. E o que é o posto, né? O posto é o grau hierárquico dos oficiais e a graduação é o grau hierárquico dos praças. Tranquilo? O artigo 7º ele traz um ponto importante para ser observado nas provas. As ordens devem ser prontamente obedecidas desde que não manifestamente ilegais. Senhores, as ordens ilegais não se cumprem. O coronel deu uma ordem ao soldado, mas a ordem ilegal, o soldado não tem por obrigação cumprir, tranquilo? Então, esse detalhe costuma cair bastante em provas, dizendo que mesmo que a ordem seja ilegal, aquela pessoa que está recebendo a ordem tem que cumprir. Não, se a ordem foi ilegal, não se cumpre. E o comando? O artigo 8º ele traz o conceito de comando, né? O comando é a soma da autoridade, deveres e responsabilidades que o policial militar é investido legalmente quando conduz homens ou dirige uma organização policial militar. O comando ele é vinculado ao grau hierárquico e é uma prerrogativa impessoal. Esse é um ponto importante que a gente tem que destacar no artigo 8º, porque caso esteja 2 militares na viatura e um seja, claro que vai ter um que sempre é mais antigo, né? E mesmo que o comandante daquela unidade não goste daquele policial mais antigo, ele não tem como escalar os 2 policiais. Aquele policial mais antigo, ele sempre vai ser o comandante da viatura, tranquilo? Porque é uma prerrogativa impessoal. Vamos lá. Como existe o comando, também existe a subordinação. O que a subordinação fala, né?
A subordinação ela não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar. Ela exclusivamente decorre da estrutura hierarquizada da polícia. Por exemplo, eu sou soldado, isso não vai me deixar menor de que o sargento, de que o tenente. Então, a hierarquia da polícia, né, a subordinação, né, o soldado ser subordinado às demais graduações e postos, isso não deixa aquela pessoa menor e nem pior que o oficial ou o praça que for acima dele. Então, isso é importante, um detalhe importante a ser ressaltado, que não afeta de modo algum a dignidade pessoal do policial militar. Os oficiais, né? O oficial, o artigo 10º, né? O oficial ele é preparado ao longo da carreira, né, para exercer o comando. Então, desde quando o aluno oficial ingressa na academia, ele vira aspirante, e quando ingressa na carreira de oficial através de ser segundo tenente, ele é preparado ao longo da carreira para exercer a função de comando, tranquilo? E os sargentos e subtenentes, quais são as funções dele? Eles têm várias funções, mas uma das funções principais dele, eles estão ali para auxiliar, né, ser o elo entre os cabos e soldados e os oficiais. Então, eles estão ali para auxiliar os oficiais no serviço operacional, no serviço administrativo, etc. E a função dos cabos e soldados? Senhores, as funções de cabo e soldado, o cabo e soldado, eles são, dentro da estrutura da Polícia Militar, eles são elementos de execução, tranquilo? Então, cabo e soldado, eles são elementos de execução. Vamos dar continuidade. Deontologia, senhores. Deontologia policial militar é constituída pelos valores e deveres étnicos e traduzidos em normas de conduta que impõem para que o exercício da profissão policial militar atinja plenamente os ideais de realização do bem comum mediante preservação da ordem pública. Então, são os valores, né, dentro da ética, da honestidade, são todos os valores que o policial militar tem que ter para exercer o bom serviço, né, à comunidade e atingir o bem comum, que é a garantia da ordem pública. A camaradagem, artigo 15, né, vai falar sobre a camaradagem, né, que ela é indispensável à formação e o convívio da família policial militar, devendo existir as melhores relações sociais entre os militares. Tranquilo, a camaradagem. Vamos lá, dando continuidade. Senhores, nós vamos entrar num tópico agora, né, que são conceitos que eles são importantes, que provavelmente vão estar presentes na prova dos senhores, né? São conceitos que vocês precisam saber. O primeiro conceito é o sentimento do dever, né? O que é o sentimento do dever? É o comprometimento com o fiel cumprimento da missão policial militar. O policial ele tem que ter esse sentimento do dever, né? Esse fiel cumprimento da missão policial militar, tranquilo? Esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é a honra pessoal, né? O que é a honra pessoal? É o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se tornam merecedores os policiais militares, perante seus superiores, pares e subordinados. O que isso quer dizer? É que o policial, quando vocês passarem no concurso público e forem policiais, vocês têm que ter honra pessoal do que fazem, né? Do serviço que prestam para a comunidade. Outro conceito importante é o pundonor policial militar. O que é o pundonor policial militar? É o dever de pautar suas condutas com correções de atitudes, com um profissional correto. Então, o policial ele tem o dever de pautar sempre a sua conduta com correção de atitude, tranquilo? Ele tem que sempre buscar fazer as coisas de forma correta. E o decoro de classe? O decoro de classe ele vai ser o valor moral e social da instituição, né? Através das suas ações como policiais militares, vocês vão mostrar para a sociedade o decoro da classe, né? A sociedade tem que olhar para a gente e ver que somos pessoas honestas, que estamos ali para garantir a integridade física e do patrimônio das pessoas, beleza? E a indignidade é outro conceito que pode cair na prova. A indignidade para com cargo é o ferimento desses preceitos morais e éticos vinculados à conduta do policial militar. Então, quando aquele policial militar é pego, né, roubando ou traficando, são condutas que não condizem com a profissão. Então,
ele pode ser excluído da Polícia Militar através de um procedimento administrativo e incorrendo na indignidade para com o cargo, tranquilo? A incompatibilidade com o cargo é outro conceito, né? A incompatibilidade com o cargo é a inabilitação do exercício funcional decorrente da falta do preparo técnico profissional. Por exemplo, uma pessoa que presta concurso público para a Polícia Militar e quando ela passa, ela se recusa a aprender a atirar ou se recusa a usar o armamento, né? Então, ela não está compatível para com o cargo. Por quê? Porque o armamento, né, ele faz parte, né, ele é um instrumento do trabalho do policial militar. Não existe o policial militar ir trabalhar sem o armamento. Então, se a pessoa alegar uma situação dessa, ela provavelmente vai cair nesse inciso de incompatibilidade para com o cargo. Senhores, o artigo 19 também é um artigo que é importante, né? Vedação a atividades comerciais. O policial militar da ativa, né? Aí tem uma ressalva, né? O policial da ativa é vedado exercer atividade de segurança particular, né? Aquele famoso bico, né? Que tem alguns policiais que acabam tirando, né? Mas pelo Código de Ética, se isso acontecer, ele está cometendo uma transgressão da disciplina, né? Porque o artigo 19 ele fala bem claro que é vedado exercer esse tipo de atividade, tranquilo? E somente quando ele estiver na ativa, né? Caso ele esteja na reserva, ele pode também criar empresas, né, e administrar, ser sócio de empresas, tranquilo? O que o policial militar da ativa ele pode fazer? Investir nas bolsas de valores. O policial militar da ativa ele não pode ter empresa, não pode tirar bico de segurança particular. Então, somente quando ele vai para a reserva que ele consegue ter uma empresa no nome dele e conseguir uma renda extra, beleza? Então, por hoje, senhores, vamos ficar por aqui, artigo 19. Nas próximas aulas, vamos dar continuidade no assunto. Fosse honra!